Bom, tudo bem, então, boa tarde a todos, bem-vindos, obrigado pela presença. Queria agradecer ao professor Gustavo pelo convite para vir apresentar o seminário aqui, pela hospitalidade, é um prazer conhecer o campus Medianeira da UTFPR. E bom, então hoje eu vou falar para vocês sobre esse assunto que é matéria escura. Aí um bom jeito de começar esse seminário é com a seguinte pergunta, né? O que é matéria escura? Resposta: ninguém sabe. Então era isso. Obrigado pela atenção. Não, estou brincando, mas tem algo a ser dito sobre a matéria escura, na verdade. Mas, falando sério, é um mistério mesmo, né? Ninguém sabe do que a matéria escura é feita. De fato, a natureza da matéria escura é um dos dois principais mistérios da astronomia atualmente, né? Então, é uma situação meio estranha, né? Porque a matéria escura é um negócio invisível, ninguém sabe explicar o que é, e, no entanto, os astrônomos estão convencidos de que ela precisa existir. Então, aí a questão é por quê, né? Então esse é o assunto do seminário. Vou tentar explicar mais ou menos para vocês por que os astrônomos suspeitam fortemente que precisa existir matéria escura no universo. Agora, eu disse que a matéria escura é um dos dois grandes mistérios, né? Se eu seguisse adiante sem dizer qual é o outro, aí é maldade, né? Então, o outro grande mistério da astronomia atualmente é a natureza da energia escura, que compartilha o mesmo sobrenome da matéria escura, mas na verdade não tem nada a ver, até onde a gente sabe, né? Então, só para falar uma frase rápida antes de começar o nosso assunto. Então, eu vou falar aqui hoje só sobre a matéria escura, mas só para constar, então, existe esse outro assunto na astronomia chamado a energia escura, que tem a ver com a expansão do universo. Então, o universo está se expandindo, né? As galáxias estão se afastando, o espaço está ficando cada vez maior conforme o tempo passa, e a taxa da expansão do universo tem a ver com esse negócio chamado energia escura, ou mais especificamente, o fato de que a taxa de expansão do universo está acelerando. Então, esse assunto é um assunto que tem a ver com a energia escura, mas só para dizer que, então, hoje eu não vou falar sobre isso, para focar em um assunto de cada vez. Então, hoje, na verdade, a gente vai falar sobre matéria escura. E bom, é meio estranho, né? Essas duas coisas têm esses nomes, né? Matéria escura e energia escura, pelo simples motivo de que são coisas que não emitem luz e que a gente não sabe o que é. Então, ou seja, é só um nome para ocupar espaço por enquanto, o que indica a nossa ignorância desses assuntos, né? Isso pode achar meio estranho também, quer dizer, a gente gastar uma hora aqui falando sobre uma coisa que não sabemos o que é, mas na verdade é natural que seja assim, né? Porque, ou seja, então quer dizer, é justamente por isso que a gente está investigando essas coisas, né? Ou seja, quando você está... É aí que funciona a pesquisa científica, né? Então, a pesquisa científica atua justamente perto da fronteira do conhecimento, não é isso? Então, quanto mais você se aproxima da fronteira do que é desconhecido, é natural que as coisas são mais incertas, né? Porque justamente a gente está operando aqui na interface entre aquelas coisas do universo que já são bem estabelecidas e as coisas que ninguém entende direito ainda, né? Então, é justamente isso que a gente está fazendo, né? Tentando entendê-las. Então, é natural que tenha um monte de questões em aberto, né? Então, é aqui que a pesquisa científica age, né? Nas questões sobre o universo que ainda não tem resposta, justamente, né? Bom, mas então vamos lá. Então, esse assunto de matéria escura, ele emerge nas escalas da astronomia, que são nos tamanhos, né, de galáxias, né, de coisas extragalácticas e na cosmologia. Então, para ter um pouquinho de contexto, antes de começar, deixa eu só mencionar rapidamente aqui, né, quais são as escalas da astronomia, ou seja, os diferentes tipos de objetos que a gente estuda na astronomia. Então, se você pensar em termos de, se eu colocar aqui em ordem de tamanho crescente, entendeu? Das menores coisas para as maiores coisas do universo, aí, bom, quer dizer, a menor coisa que a astronomia estuda, então, as menores escalas já são o sistema solar, né? Então, no sistema solar a gente estuda, né, os planetas do sistema solar e todos os outros corpos, né, asteroides e planetas anões e cometas, etc. Então, começa por aqui. Aí a próxima escala é a escala de astronomia estelar, né, onde a gente estuda então a estrutura estelar, a evolução das estrelas. E a propósito, né, então, antes de passar para a próxima, tem uma interface, quer dizer, um assunto mais ou menos intermediário entre sistema solar e estudo de estrelas, que é esse assunto extremamente recente que tem hoje em dia, que é, né, a busca de exoplanetas, né, ou seja, de planetas que estão em órbita de outras estrelas, né, que não o Sol. E esse assunto é muito recente, né, ou seja, quando eu estava na graduação, simplesmente não existia isso, né? Ou seja, é toda uma área da astronomia que é extremamente ativa hoje em dia e que tem, sei lá,
pouco mais de 15 anos, né? Então, hoje em dia, a gente conhece, né, milhares de exoplanetas, então é toda uma área da astronomia. Mas, bom, aí passando, né, além da escala de estrelas, aí tem a escala de astronomia galáctica. Então, galáctica aqui no sentido que é o estudo da nossa galáxia, né, da Via Láctea. Certo? Então, essa imagem aqui foi feita com dados do satélite Gaia, que é um satélite que recentemente mapeou algo como 1 bilhão de estrelas, ou seja, esse satélite mapeou as posições e velocidades de 1 bilhão de estrelas da Via Láctea, ou seja, quase 1%, né, para vocês terem ideia de quantas estrelas tem na Via Láctea. Aí, bom, então tem toda essa área da astronomia que é o estudo da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Aí o próximo passo, como vocês podem imaginar, é o estudo de outras galáxias, né, que é o assunto que mais nos interessa aqui hoje. Então a astronomia extragaláctica estuda, né, as outras galáxias além da nossa. E por último, a última escala, digamos, da astronomia é a cosmologia, né? Então a cosmologia é o estudo do universo como um todo, né? Então é o estudo da distribuição de galáxias, aglomerados de galáxias, não individualmente, mas nas maiores escalas, né? Estudando o universo como um todo. Aí, bom, então o que a gente vai focar aqui é de galáxias para cima, porque é aí que se manifesta o problema da matéria escura, né? Bom, então para ter também um pouco de contexto antes de seguir adiante falando de galáxias, é sempre bom começar falando um pouco sobre os tamanhos das coisas em astronomia. Então deixa eu só mencionar rapidamente aqui que existe uma unidade de medida de distância na astronomia chamada parsec, certo? A definição, enfim, não é o caso para a gente no momento, mas basta saber que parsec, né? Um parsec calha de ser tipicamente a distância típica entre estrelas, ou seja, a distância entre o Sol e as estrelas mais próximas do Sol é alguma coisa da ordem de alguns parsecs, certo? Isso aqui na nossa região da Via Láctea. Se a gente estivesse mais perto do centro da Via Láctea, lá a densidade de estrelas é maior, então as distâncias entre as estrelas são menores, né? Mas enfim, só para ter uma noção de tamanho. Então, se a distância entre uma estrela e a sua vizinha mais próxima é um parsec, os tamanhos de galáxias são tipicamente da ordem de 10 kiloparsecs, né? Ou seja, 10 mil parsecs. E na próxima escala, então, são os aglomerados de galáxias. Então, aglomerados de galáxias, que têm centenas ou milhares de galáxias, têm tamanhos da ordem de 1 milhão de parsecs, né? De megaparsecs. E por último, a última escala que faltou aqui, quando a gente está falando do universo como um todo, né, na escala cosmológica, aí as distâncias são da ordem de bilhões de parsecs, né, de gigaparsecs, que é um tamanho comparável ao tamanho do universo observável, né? Bom, então, já que a gente vai falar sobre galáxias, deixa eu começar mostrando para vocês algumas imagens de galáxias, né? Então, essa aqui, por exemplo, é a galáxia de Andrômeda, né? Ela é a nossa vizinha, bom, não a mais próxima, mas a mais importante, né? E a galáxia de Andrômeda é interessante porque ela é parecida com a nossa galáxia, com a Via Láctea, né? Em vários aspectos. Então, é uma galáxia espiral, né? Tem braços espirais, as estrelas estão girando aqui em volta do centro da galáxia. Dá para ver que ela está um pouco inclinada, né? Mas então a característica que eu queria ressaltar aqui é que esse tipo de galáxia, que é o tipo da nossa, a Via Láctea, são galáxias espirais. Então, galáxias espirais são galáxias que são essencialmente um disco de estrelas, entendeu? Então, é um disco muito achatado. É aproximadamente redondo quando visto de face e quando visto de lado, né, de perfil, é um disco muito fino. Então, as estrelas estão mais ou menos girando num plano. Aqui tem uma outra galáxia com uma outra inclinação. Então, além de estrelas, né, tem também bastante gás e poeira no meio entre as estrelas. Aqui uma galáxia, tá vendo? Então essa é uma galáxia espiral, só que vista de perfil, certo? Vista de lado. Então dá para ver que na região central tem essa coisa mais ou menos esférica aqui de estrelas, que a gente chama de o bojo da galáxia. E dá para ver também que tem um monte de, né, poeira e gás. Mais uma galáxia espiral com uns braços magníficos, né? As cores das estrelas, quer dizer, são mais ou menos verídicas, né? Tem a ver com o tipo de estrela em cada região da galáxia. As estrelas azuis são mais jovens, as vermelhas são mais antigas. Mas para mostrar para vocês, então, os formatos de alguns tipos de galáxias. Aqui uma outra galáxia vista de perfil e que é meio assimétrica, tá vendo? Então ela tem uma dobra. Uma outra galáxia vista de perfil, tem um bojo não muito importante. Então, está vendo como o disco estelar é fino, né, comparado com o diâmetro da galáxia. Uma outra galáxia espiral.
mais uma galáxia espiral. E o que eu queria ressaltar aqui também é o seguinte, né? Então a gente vê essas imagens, né? São as imagens, né, bonitas, mas tem que lembrar que essas estrelas das galáxias, né? Então, cada galáxia dessa tem algo como bilhões, centenas de bilhões de estrelas. E tem que lembrar que essas estrelas não estão paradas, né? Nada está parado, certo? Então a gente vê uma imagem estática, mas na verdade as estrelas estão todas girando em volta do centro da galáxia, certo? E a propósito, né, as velocidades, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, as velocidades de rotação dessas estrelas ao redor do centro da galáxia são alguma coisa como 200 km por segundo, que pode parecer uma velocidade muito alta, né, para os nossos, né, para as coisas que a gente está acostumado na vida normal, né, 200 km por segundo. Porque pensa bem, né, 200 km por segundo é, né, 60 vezes mais rápido, não, 3.600 vezes mais rápido do que 300 km por hora, certo? Do que 200 km por hora, então é bastante, né? Só que mesmo com essa velocidade, o Sol, então a pergunta é, quanto tempo o Sol leva para dar uma volta ao redor do centro da galáxia? Então, bom, essa galáxia não é a nossa, mas se fosse, o Sol estaria em algum lugar mais perto da periferia do que do centro da galáxia, e com essa velocidade de 200 km por segundo, o Sol, para dar uma volta ao redor do centro da galáxia, leva algo como 200 milhões de anos. Certo? Então, para você ver o tamanho da galáxia, então, deixa eu falar de novo. Então, com uma velocidade de 200 km por segundo, que é altíssima, o Sol leva 200 milhões de anos para dar uma volta ao redor do centro da galáxia. Né? Aliás, é curioso, né? Porque você pegar a idade do Sol, que é de 4 bilhões de anos, e dividir pelo tempo que ele leva para dar uma volta, aí você vê que o Sol deu aproximadamente 20 voltas ao redor do centro da galáxia durante a sua vida, que é mais ou menos que nem vocês, né? Muitos de vocês devem ter dado aproximadamente 20 voltas ao redor do Sol desde que se formaram, né? Então o Sol, desde que se formou, deu 20 voltas ao redor do centro da galáxia. Bom, então uma outra galáxia espiral aqui, uma galáxia barrada. Tem algumas galáxias que têm essa estrutura que parece um retângulo, uma barra, então os braços espirais começam não do bojo, mas das pontas das barras. E bom, aí tem galáxias que estão, né, colidindo umas com as outras, então tem essas galáxias com formato irregular. Uma outra galáxia irregular que está sofrendo alguma interação gravitacional com uma vizinha e se desfazendo. E tem outros tipos de galáxias, mas a gente vai focar aqui nas galáxias espirais, e tem galáxias que são como essa, galáxias elípticas. Então, como o nome indica, galáxias elípticas são uma nuvem esferoidal, né, mais ou menos redonda, de estrelas, só que então não é um disco achatado, é uma coisa mais próxima de esférica, né? Aí, bom, então as galáxias, elas têm centenas de bilhões de estrelas. Agora, para falar, então vou falar para vocês os vários motivos pelos quais a gente acha que tem que ter matéria escura. Então, tem um que tem a ver com galáxias e tem uns 3 motivos que tem a ver com aglomerados de galáxias. Então, o primeiro, que é aqui na escala de galáxias, tem a ver com velocidade de rotação. Aí calma, né? Então a gente vai ter que olhar com calma para como que funcionam as velocidades das estrelas ao redor do centro da galáxia, certo? E a gente vai ver que isso tem a ver com a massa. Ou seja, então o que eu vou dizer para vocês é que medindo as velocidades das estrelas da galáxia, dá para saber qual é a massa da galáxia. Só que aí calma, para entender isso, né, melhor, a gente tem que dar um passo atrás e olhar um pouco primeiro para o caso do Sistema Solar, onde a gente tem umas intuições melhores de como é que funciona a gravidade e como é que funcionam as velocidades de rotação, entendeu? Então vamos olhar primeiro para como que a gente entende as velocidades dos planetas ao redor do Sol, aí a gente consegue aplicar isso para o caso das galáxias e entender como que velocidade está conectada com massa, certo? Então, pensa no Sistema Solar, né? Então, você lembra como é que funcionam as velocidades dos planetas ao redor do Sol? Ou se não quiser pensar em termos de velocidade, os períodos, entendeu? Compara o período que Mercúrio leva para girar uma vez ao redor do Sol e o período que, sei lá, Saturno leva para girar em volta do Sol. Isso vocês lembram? Quer dizer, qual que é mais rápido, né? Qual que gira mais velozmente ao redor do Sol? É Mercúrio, né? Então, ou seja, o período de Mercúrio é mais curto e conforme você se afasta do Sol, o período de rotação, né, em volta do Sol vai ficando cada vez maior. Então, Saturno gira mais lentamente em volta do Sol e Mercúrio gira mais rápido. Você pode pensar assim que, ou seja, Mercúrio precisa ter uma velocidade maior para não cair no Sol. E Saturno, que está mais afastado, pode ter uma velocidade, né, mais baixa
para não cair no Sol? Então, quantitativamente, vocês lembram que era assim. Então, calma, esse é o único slide que vai ter equações, mas vale a pena, porque a gente precisa, enfim, enxergar quantitativamente o que está acontecendo. E também são simples, né? Então, ok. Então, o que eu quero escrever aqui é relacionar massa com velocidade. Então, começa assim. Então, pensa assim, tem o Sol e algum planeta girando em volta do Sol. A Terra, por exemplo, ou qualquer outro planeta. Então, tem uma força gravitacional que o Sol exerce na Terra. Certo? Então, F é o módulo da força gravitacional que o Sol exerce na Terra, Emão é a massa do Sol e Eminho é a massa da Terra. E a distância da Terra ao Sol é o R'inho, certo? Então, se essa é a única força que o Sol exerce na Terra, bom, a gente sabe que a Terra, né, em primeira aproximação, está fazendo um movimento aproximadamente circular, então essa força é a resultante centrípeta, mas a resultante centrípeta a gente já sabe qual é a forma dela, é mv² sobre R, tudo bem? Então, igualando essas duas coisas, né, o Eminho cancela, um dos R's embaixo cancela, você consegue ver que se você quiser isolar o V, certo? Vai ficar V² de um lado e Gm sobre R do outro, confere? Então, resulta que a velocidade da Terra, ou de qualquer planeta, ao redor do Sol, é raiz de Gm sobre R. Tudo bem? Então, só duas passagens rapidinhas. Então, a velocidade com a qual a Terra gira ao redor do Sol é raiz de Gm sobre R. Aí a coisa importante que a gente aprende aqui com isso é o seguinte: quanto mais afastado do Sol tiver o planeta, mais baixa é a velocidade. Confere? Então, quanto maior o R'inho, menor a velocidade, certo? Por isso que Saturno tem uma baixa velocidade e portanto, um longo período. Tudo bem? Então essa é a relação importante, né? A relação entre a velocidade e a massa. Aliás, né, já que a gente chegou aqui, então só para mencionar, isso aqui, né, que V é raiz de Gm sobre R, é uma manifestação da terceira lei de Kepler. Né? Se no lugar de velocidade você colocar 2πr dividido pelo período e rearranjar os termos, aí emerge a terceira lei de Kepler. Né? Daí que vem, né, em última análise. Então, a terceira lei de Kepler, vocês lembram que relacionava período quadrado com distância ao cubo. Né? Então, isso era constante no sistema solar. Então, ok, então é uma manifestação disso. Então, o gráfico que eu vou mostrar agora, que é um gráfico dessa função aqui, V de R, a gente chama isso de uma curva kepleriana por esse motivo. Né? É como os planetas do sistema solar se comportariam. Então veja, né, se você fizer um gráfico de velocidade do planeta em função da distância ao centro, aí ia ter a seguinte aparência, certo? Então calma, então o que a gente vai ver aqui é a velocidade do planeta em função da distância ao centro. Então o que você já espera, qual a aparência que isso vai ter? Bom, quando as distâncias são pequenas, as velocidades são altas, certo? E quando o R é grande, aí o V é pequeno. Então, esse é um exercício que você pode fazer, você pode consultar. Aí, esse gráfico é quantitativo, né? Então, consulta na Wikipédia, numa tabela em algum lugar, os períodos dos planetas e as distâncias ao Sol, entendeu? Com os períodos e as distâncias, você sabe que a velocidade é 2πr dividido pelo período. Então, você faz um gráfico da velocidade em função do raio, com os números, de fato, né? Então, vai resultar nessa aparência, né? Então, sucessivamente aqui os planetas, certo? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, tá vendo? Então, conforme você se afasta do Sol, a velocidade vai ficando cada vez mais baixa. Confere? Então, aqui, né, você tem a velocidade em quilômetros por segundo e a distância ao Sol em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Então, por exemplo, Júpiter está 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra, certo? Então, a velocidade dele é bem mais baixa, tá vendo? E Saturno, Urano e Netuno. E o formato dessa curva, né? Então, plotei aqui os valores numéricos, mas então o formato dessa curva é aquela função que a gente acabou de ver, né? Ou seja, a velocidade cai com a raiz da distância. A velocidade cai com a raiz da distância, então isso é o que a gente chama de uma curva kepleriana. Né? Então, a velocidade do planeta é proporcional a 1 sobre raiz de R. Aí, bom, então para que tudo isso? Né? Então, aqui eu queria que vocês tivessem a intuição de que quanto mais massa, mais velocidade. Essa é a mensagem principal dessa parte. Quanto mais massa, mais velocidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Olha para essa equação, por exemplo, e vê se... Então, a equação é velocidade é raiz de Gm sobre R. Aí pergunta assim, imagina que o Sol, de repente, dobrasse de massa. Aí, o que ia acontecer com as órbitas dos planetas? Entendeu? Então, imagina que, né, esse Emão é a massa do Sol.
certo? Então imagina que de repente a massa do Sol ficasse maior do que ela é. Então, um jeito é assim, para manter os planetas nas órbitas que eles estão, né, com as distâncias que ele tem, o que ia ter que acontecer com as velocidades? Entendeu? Ia ter que aumentar as velocidades, confere? Para manter os planetas nas suas órbitas atuais. Então essa é a intuição, que eu quero dizer, quanto mais massa o Sol tivesse, maior seria a velocidade dos planetas. Então se o Sol, né, se a estrela tem baixa massa, basta que os planetas tenham, né, velocidades suaves para ficar em órbita da estrela. Agora, se a estrela tiver alta massa, aí os planetas precisam de grande velocidade para se manter em órbita, certo? Inclusive, né, isso é um método de determinar a massa do Sol, confere? Se você souber o período da órbita da Terra, que é um ano, e a distância da Terra ao Sol, que é 150 milhões de quilômetros, dá para calcular imediatamente a massa do Sol, né, em quilogramas, se você quiser, né, desde que você saiba a distância da Terra ao Sol, né. Então isso é usado, então percebe? Então a ideia aqui é que quanto maior é a velocidade das coisas que estão girando em volta, maior é a massa que as está fazendo girar, né? Então isso é um método de determinação da massa. Então, por exemplo, dá para a gente calcular a massa de Júpiter usando a terceira lei de Kepler nas luas de Júpiter, entendeu? Então você tem lá 4 luas principais de Júpiter. Se você conseguir medir as distâncias dessas luas até Júpiter e ao longo de sucessivas, né, noites, durante algumas semanas, você for medindo as posições no céu das luas de Júpiter, você calcula o período, entendeu? O período é o tempo que a lua, né, de Júpiter levou para girar em volta de Júpiter. Então, se você sabe a velocidade das luas e as distâncias das luas, você calcula a massa de Júpiter. Tá vendo? Então é um jeito de calcular massa medindo velocidade, né? Essa era a ideia dessa introdução. Tudo bem? Então, tendo essa intuição, né, de que quanto mais massa, mais velocidade. Aí agora, bom, então a gente passa para as galáxias, finalmente, né? Então esse é do ponto. Então, ok, fim dessa introdução. Aí a próxima pergunta agora é, bom, então como é que essa dinâmica funciona em galáxias? Em outras palavras, como que as estrelas das galáxias estão se movendo, né? Eu já falei para vocês que, bom, as estrelas não estão paradas, né? Elas estão girando ali em volta do centro da galáxia. A propósito, né, não estão paradas, mas a gente não consegue ver as estrelas se movendo, né? A gente consegue medir através de formas indiretas, mas como eu falei, né, como leva 200 milhões de anos para dar uma volta. Se você tirar uma foto da galáxia hoje e outra ano que vem ou daqui 10 anos, não vai ter dado tempo de ver as estrelas girando, né? A gente consegue medir as velocidades, enfim, é toda uma outra história, mas usando o efeito Doppler e tal. A gente consegue medir as velocidades das estrelas em volta do centro da galáxia. Aí a pergunta é, o que você esperaria, né? Como que as velocidades das estrelas deveriam se comportar? Tudo bem? Então, qual que é a imagem? As estrelas estão girando em volta do centro da galáxia, certo? Aí, bom, a conta é a mesma, ou seja, é um caso kepleriano, como se fosse no sistema solar? Aí não exatamente. E por que não, né? Porque qual que é a peculiaridade do sistema solar que, né, permite que a gente faça aquela conta tão simples, raiz de Gm sobre R? É que é o seguinte, né? A massa do sistema solar está inteiramente no Sol. Concorda? Então a massa dos planetas é totalmente desprezível, né? Então, quer dizer, o maior deles, que é Júpiter, a massa é o que? 1/1000 da do Sol, não é isso? Então a massa dos planetas é muito pequena comparada com a massa do Sol. Então toda a força gravitacional, ou enfim, quase toda, é por causa do Sol e ele está no centro, né? Então, como toda a massa é um ponto no centro, a gente consegue escrever a terceira lei de Kepler daquele jeito facinho. Aí percebeu que no caso da galáxia, isso já não se aplica da mesma forma? Né? Porque pensa como que a massa da galáxia está distribuída. Então a massa da galáxia não está toda concentrada num ponto no centro da galáxia. A massa da galáxia, olha, está distribuída por toda a galáxia, né? É verdade, tem um bojo no centro que tem uma certa massa lá, mas a boa parte da massa do disco está nas estrelas, né? Então está distribuído na forma de um disco extenso, né? Então, no centro da galáxia, aí, bom, o jeito de calcular a velocidade é um pouco mais complicado do que a terceira lei de Kepler, mas a gente sabe calcular. O ponto é que tem jeito. Se você souber a distribuição de massa, tem jeitos de calcular qual que é o formato do potencial gravitacional. Vocês estudaram
eletromagnetismo, então vocês sabem que você tem uma distribuição de carga, tem jeito de calcular o formato do potencial elétrico, por exemplo. Então é mais ou menos a mesma ideia. Se você sabe a distribuição de massa, tem jeito de calcular o formato do potencial gravitacional, que é quem faz as forças gravitacionais, certo? Então, quer dizer, a conta é meio complicada, mas tem jeito. Aí, conforme, então, quer dizer, isso para as estrelas que estão meio perto do centro da galáxia. Conforme se afasta do centro da galáxia, aí começa a ficar mais simples, na verdade. Por quê? Né? Pensa bem, conforme você se afasta do centro da galáxia, é como se toda a massa tivesse concentrada no centro. Não exatamente, mas começa a se parecer com isso, concorda? Conforme você se afasta do centro da galáxia, vai tendo, né, uma esfera que contém, sei lá, 80% da massa total da galáxia, está numa esfera interna ao seu raio. Aí você se afasta mais do centro da galáxia, chega uma hora que 90% da massa da galáxia está numa esfera interna ao seu raio. Ou seja, aí começa a se parecer com uma situação de uma curva de rotação kepleriana. Então é isso que a gente esperaria. Ou seja, tendo em mente tudo isso que a gente sabe sobre como funciona a dinâmica e a força gravitacional, seria de se esperar que o formato da curva de rotação de galáxias fosse assim, certo? Velocidade em função da distância ao centro. No centro é um pouquinho complicado, mas faz uma conta lá. Aí conforme você se afasta do centro, seria de se esperar que a curva tendesse a ter um formato de uma curva kepleriana, ou seja, que as velocidades das estrelas fossem caindo, né, cada vez mais, caindo com 1 sobre raiz de r, certo? Porque faz sentido. Então as estrelas que estão bem longe do centro da galáxia, deveriam ter velocidades muito baixas, né? Elas deveriam se comportar como um planeta que vê toda a massa concentrada no centro. Aí, bom, fazendo um suspense desnecessário aqui, se eu estou dizendo que isso é o que deveria ser esperado, vocês já presumiram que não foi isso que aconteceu, né? Então, o resultado observacional são esses pontos amarelos. Aí, bom, então, né, não deu o que você esperaria, teoricamente, né? Aí, bom, aí qual que é a interpretação aqui? Então, quer dizer, qual é a suposição que estava inválida, né? Por que a expectativa teórica não se verificou, né? Que os pontos observacionais amarelos discordam consideravelmente da expectativa teórica. Aí, bom, a nossa interpretação a explicação dessa discordância é o seguinte: a gente estava supondo que a massa da galáxia era, bom, a soma das massas das estrelas, confere, que é o que dá para ver, né? Você percebeu onde isso está indo, né? Então, se você observa a galáxia, tem lá bilhões de estrelas. Se você somar a massa de todas as estrelas, isso deveria ser a massa total da galáxia, né? A massa luminosa, certo? A soma das massas das estrelas, é o que a gente achava, né? Só que não. Então, ou seja, usando as velocidades amarelas, dá para calcular qual é a massa que gera essas velocidades, entendeu? Então aqui que a gente precisa usar então essa intuição de que quanto maior a velocidade, maior a massa. Ou seja, o que esses pontos amarelos estão nos dizendo é que tem muita massa na galáxia, muito mais do que meramente a soma das massas das estrelas. Tem velocidade demais, ou seja, as velocidades das estrelas são altas demais para ser explicada simplesmente pela massa das estrelas. Então a interpretação é que tem que ter mais massa do que a gente está vendo, do que a massa visível, que é a massa das estrelas. E aí o problema é o seguinte, né? Quanta massa a mais tem que ter? Entendeu? 5%, né? 10%? E não. Aí, ou seja, essa massa que não está sendo detectada é o quíntuplo das estrelas, ou seja, um fator 5 de erro. Ou seja, tem uma massa escura, que a gente não sabe o que é 5 vezes mais massiva, né? 5 vezes mais importante do que a soma das massas das estrelas. Então essa é a situação em dinâmica galáctica. E basicamente foi daqui que veio, né? Quer dizer, então isso que eu contei não é exatamente do ponto de vista cronológico a primeira vez na história que esse tipo de coisa surgiu, mas é um bom jeito de explicar pela primeira vez.
Então isso aqui foi descoberto no fim da década de 70, né? Então um dos principais artigos é esse artigo da Vera Rubin, de 78. Então tem aqui vários, isso aqui são dados reais, uma figura do artigo, né? Então são velocidades em função da distância ao centro para várias galáxias. Então olha só, né? As curvas de rotação não são keplerianas, elas não caem com raio. Não apenas não caem, como tem algumas que aumentam um pouco, tem algumas que são meio irregulares. Aqui, bom, as coisas observacionais são sempre meio difíceis, né? Mas, ou seja, o resultado importante é isso, é que as curvas de rotação não diminuem. Então, o fato de que essas velocidades são altas, muito mais altas do que deveriam ser, se só tivesse estrela na galáxia, então isso, as velocidades altas, são uma indicação de que tem que ter muita massa na galáxia, muito mais massa do que está dando para enxergar. Aí, bom, então a interpretação é essa, é que tem que, aí você faz as contas, né, quantitativamente, e descobre que tem que ter 5 vezes mais massa do que simplesmente a soma das estrelas. Então, para uma galáxia do porte da Via Láctea, que teria, sei lá, algo como 10 elevado a 11 massas solares, se tem 10 elevado a 11 massas solares de estrelas, então tem 5 10 a 11 massas solares de matéria escura. Então, a ideia é essa, então, ou seja, tem que ter muita massa. O que é essa massa? A gente não sabe. A gente só sabe que ela tem massa, muita, né? Essa massa especificamente. E é escura porque, bom, não está emitindo luz, né? A gente olha para a galáxia e não vê a matéria escura. Aí a imagem que a gente tem, então, é dessa coisa, quer dizer, isso aqui é uma representação artística, obviamente, né? A matéria escura não é azul, né? Então é só uma representação, mas a imagem que a gente tem é uma coisa esférica em volta da galáxia, que a gente chama de um halo de matéria escura. Só que a palavra halo é um pouco infeliz, porque transmite a noção de que seria uma coisa que está, entendeu? Uma casca em volta da galáxia, e não é isso, né? Na verdade, o halo de matéria escura, ele está por toda parte, né? Na galáxia, entendeu? Então, ele é, de fato, ele é mais denso no centro, como seria de se esperar para objetos autogravitantes, né? Então, objetos astrofísicos, né, que são sustentados pela sua gravitação, geralmente são mais densos no centro e mais rarefeitos nas bordas, né? Então, na verdade, uma imagem melhor, para de onde veio esse nome halo, é imaginar a imagem de, sabe, um poste à noite com neblina. Então, um halo, esse halo de luz em volta do poste, então é essa palavra halo, entendeu? Ou seja, é uma coisa mais ou menos redonda, densa no centro e que vai ficando tênue conforme você se afasta do centro. Só que nesse caso do poste é luz, né? Mas então um halo de matéria escura é uma distribuição mais ou menos esférica de massa, que é mais densa no centro e vai ficando mais rarefeita conforme você se afasta do centro. Aí, bom, pode parecer uma coisa estranha, né? Porque você fala, oh, meu Deus, né? Então, isso é uma coisa, né? Acredito em coisas invisíveis e tal, mas ninguém precisa entrar em pânico, porque tem coisas invisíveis que existem, certo? Então, exemplos de coisas invisíveis que existem, né? Oxigênio, então, campo magnético, então calma, né? Tem coisas que a gente não consegue ver, mas que existem. Então, uma analogia boa é a seguinte, por exemplo, você não enxerga o ar, certo? Então, a atmosfera é essencialmente transparente. Então, você não consegue ver o vento, confere? Então o vento é invisível, mas as folhas das árvores, essas sim você vê, né? Então você vê a luz das folhas das árvores. Então, observando as velocidades, né? Observando o movimento das folhas das árvores, você consegue deduzir a presença do vento, entendeu? Então essa é a analogia com a matéria escura, a gente não consegue ver a matéria escura, mas observando o movimento das coisas visíveis, das estrelas, a gente consegue deduzir a presença da matéria escura, né? Então assim como o vento é um negócio massivo que está por trás e em volta das folhas do galho da árvore, a matéria escura também é um negócio, né, grande, espaçoso, massivo, que está em volta e por trás de tudo e está influenciando o movimento das estrelas, né? Então, para citar uma frase de um famoso filósofo extragaláctico da antiguidade, né? Então a matéria escura é essa coisa, né, mais ou menos esférica que envolve e permeia a galáxia e que mantém a galáxia coesa. Mas isso de manter a galáxia coesa é especialmente relevante, na verdade. Vou mostrar um videozinho agora que ilustra bem isso. Porque manter a galáxia coesa quer dizer o quê, né? Que se as estrelas tivessem as velocidades que a gente mede que elas têm e não existisse matéria escura, então a galáxia não seria coesa, a galáxia ia explodir, entendeu? Ou seja, a galáxia as estrelas não iam se manter girando em volta do centro da galáxia, porque tem velocidade demais, né? Então deixa eu mostrar uma animação rapidamente aqui que ilustra isso.
esse videozinho eu fiz essa simulação para fins didáticos, então isso aqui é para ilustrar a aparência de um disco de estrelas, certo? Então você pode imaginar que esses pontinhos cor de abóbora, que cada um deles é uma estrela, não é exatamente, mas para os nossos fins aqui, imagine que cada ponto amarelo é uma estrela, e então tá aí, as estrelas estão girando em volta do centro da galáxia com uma certa velocidade. Agora, isso só funciona porque tem um halo de matéria escura, invisível, com toda a sua massa em volta da galáxia, em volta e no meio também, né? Então não está mostrado nessa visualização, mas ele está aí e está sendo levado em conta nos cálculos, entendeu? A massa da matéria escura está presente e está sendo levado em conta, por isso que a galáxia se mantém coesa, então ela pode ter essas velocidades. Aí daqui a pouco, bom, deixa eu ligar aqui para adiantar. Então, se eu ligar a visualização das partículas de matéria escura, tá vendo? Então, agora esses pontinhos brancos são as partículas que representam a massa da matéria escura. Então, uma coisa mais ou menos redonda, que está ali em volta da galáxia, é mais densa no centro, e a dinâmica da galáxia só funciona por causa da presença da matéria escura. Então, tem que ter um potencial gravitacional com essa profundidade. Então, a galáxia é vista de lado, etc. Bom, então isso era para ilustrar, então essa é a simulação que funciona, né? Agora deixa eu mostrar a mesma coisa numa simulação onde eu tirei o halo de matéria escura e mantive o disco estelar com as velocidades observadas, entendeu? Para verificar se tem jeito de funcionar. Aí, bom, já podem presumir que não, né? Então essa é uma outra simulação, só que agora sem matéria escura. Aí tá vendo? Sem matéria escura, a galáxia se desfaz. As estrelas têm velocidade demais. Elas não conseguem ficar girando em volta do centro da galáxia. Então, ou seja, se não existisse matéria escura, as estrelas iriam embora. Já teriam ido, né? Bom, então tudo isso foi na escala de galáxias. Agora, essa é uma fonte de informação, é talvez uma das mais apropriadas de explicar, mas deixa eu mencionar rapidamente 3 outros jeitos que também nos convencem da existência de matéria escura, agora não na escala de galáxias, mas na escala de aglomerados de galáxias. Aí, bom, aglomerados de galáxias é como se fosse um arquipélago de galáxias, né, que tem centenas ou milhares de galáxias e tem massas imensas. Então, tem aqui um aglomerado de galáxias, dá para ver aqui tem cada pontinho branco desses que vocês veem, bom, com exceção desse daqui, né? Os outros são quase todos, cada um deles é uma galáxia, ou seja, então, cada pontinho desse tem, né, centenas de bilhões de estrelas. Aqui um outro aglomerado de galáxias, certo? Uma grande quantidade de galáxias. Aí, bom, então tem 3 jeitos de calcular massa de aglomerado de galáxias. Um jeito é parecido com esse que eu já falei, que tem a ver com velocidade. Então você já sabe o que esperar, né? Se eu disser que a gente consegue medir as velocidades das galáxias, isso nos permite calcular qual é a massa total do aglomerado, entendeu? Então, velocidades das galáxias agora quer dizer o quê? Não é a velocidade das estrelas, é a velocidade de cada galáxia, entendeu? Você tem que imaginar que esse aglomerado de galáxias, de novo, não está parado, né? Nada está parado. Então, essas galáxias estão, entendeu? Elas têm órbitas, né? Você tem que imaginar como se fosse um enxame de abelhas, entendeu? Aliás, curiosamente, em Portugal, aglomerados de galáxias chama enxame de galáxias, que é um bom nome, se você parar para pensar, né? Porque, quer dizer, o aglomerado não é... As galáxias não estão amontoadas e paradas, né? Então, o enxame transmite uma noção mais dinâmica, né? Que é o que é. Essas galáxias estão todas se movendo aqui na presença do potencial gravitacional. Aí, bom, então a mensagem é essa. Se você calcula, né, se você mede as velocidades dessas galáxias e usa de novo a terceira lei de Kepler para calcular as massas, aí você descobre que a massa total do aglomerado de galáxias é o quíntuplo do que deveria ser, de novo. Então, e o mesmo fator. Aí a gente começa a ganhar uma suspeita de que talvez tenha isso mesmo, né? Então esse é um jeito, medir as velocidades e calcular a massa total do aglomerado. Tem um outro jeito, que é usar a temperatura do gás no aglomerado de galáxias. Então é assim, o espaço entre as galáxias em um aglomerado não é completamente vazio, tem um gás lá. E na verdade esse gás é tipo 20% quase 20% da massa total. Mas o ponto importante aqui é o seguinte, esse gás tem uma temperatura altíssima. E aí dá para você se convencer de que a temperatura desse gás vai ter a ver com a massa total do aglomerado. Porque pensa assim, né, esse gás que está lá, né, permeando as galáxias, ele vai ter que estar em equilíbrio, certo? Equilíbrio hidrostático. Então pensa assim,
a energia térmica desse gás, algum, sei lá, 3,5 de kT, alguma coisa assim, vai ter que ser comparável com a energia gravitacional do sistema, algum Gm sobre R. Só que o M desse M sobre R é 10 elevado a 15 massas solares, então é uma energia gravitacional imensa. Então, para esse gás estar em equilíbrio, nesse poço de potencial gravitacional tão profundo, ele precisa ter muita energia térmica e, portanto, muita temperatura. Então, bom, resumidamente o ponto é que, medindo a temperatura desse gás, e dá para medir, tem jeito de calcular a massa total do aglomerado, a massa gravitacional como um todo, não a soma das massas das galáxias, a massa total mesmo. E aí, bom, o que acontece? Você mede as temperaturas, calcula a massa total e, de novo, dá tipo o quíntuplo do que deveria dar se você só somasse a massa das coisas visíveis. Aí, de novo, mais uma boa indicação de que aparentemente vai ter que ter matéria escura. E o terceiro jeito de calcular massas de aglomerados de galáxia, talvez seja um dos mais robustos, é usando a relatividade geral. Então, a relatividade geral, como vocês sabem, a teoria da relatividade geral é a que substitui a gravitação newtoniana, né? Então é uma teoria de gravidade, né? Que nos diz que a presença de massa deforma o espaço. Certo? Então, uma das primeiras verificações da relatividade geral, vocês sabem que foi aquele experimento, né, durante um eclipse, né? Então a luz da estrela é curvada ao passar perto do Sol. Então o efeito aqui é o seguinte, né? Essa representação é meio problemática, mas para os nossos fins aqui, então basta ter em mente que a presença de massa deforma o espaço. E aí a luz é obrigada a seguir o caminho mais curto, então ela é curvada. Então se você vê um raio de luz chegando de algum lugar, você acha que ele veio reto, mas não, na verdade ele fez uma curva por causa da deformação do espaço provocada por essa massa, né? E aí, quer dizer, como é que isso funciona em aglomerados de galáxias? Então imagina que assim, o observador está aqui, aí tem o aglomerado de galáxias, e aí atrás do aglomerado, bem atrás, tem alguma fonte de luz, alguma outra galáxia, entendeu? Só que bem mais afastada. Aí a luz dessa galáxia, ao passar perto da massa do aglomerado de galáxias, é curvada por causa da relatividade geral e chega deformada no observador. Ou seja, então a massa do aglomerado de galáxias está curvando os raios de luz, mudando a direção dos raios de luz. Agora, sabe o que também muda a direção de raios de luz, né? Lentes. Não é isso? Então, por isso que esse efeito chama lentes gravitacionais. Então, a massa funciona como uma lente, ela muda a direção dos raios de luz. Aí imagina essa situação aqui, né? Então você tem uma lente de vidro distorcendo a imagem de coisas que estão atrás dela. Você concorda que se eu te disser, entendeu? Se eu te disser as propriedades da lente, né, o formato, o índice de refração, etc., em princípio daria para calcular a deformação da imagem da coisa que está atrás, né? Ou o problema reverso, né? Se eu te der uma imagem deformada, seria possível, em princípio, reconstruir as propriedades da lente que causou aquela deformação, né? O formato e o índice de refração. Então, a ideia é mais ou menos a mesma, só que com lentes gravitacionais, não é vidro e índice de refração, é massa, né? É massa distorcendo o espaço. Então, observando, vocês conseguem ver esses arcos aqui, que são luz deformada em volta do aglomerado? Dá para ver aqui? Então aqui tem uns outros. Então isso são imagens de galáxias que estão atrás do aglomerado e a luz dessas galáxias muito distantes está sendo deformada quando ela passa perto do aglomerado e chega aqui, né, com uma certa deformação. Aí analisando detalhadamente o formato exato e a estatística dessas imagens deformadas, dá para reconstruir as propriedades da lente. A lente é o aglomerado de galáxias. Então, ou seja, só que a relatividade geral só se importa com a massa total. Não interessa se é estrela, gás, matéria escura. O que importa é que é massa. Massa é massa. Então, o que sai daqui é uma medida bastante robusta de qual é a massa total do aglomerado. E aí, de novo, dá o quíntuplo do que deveria dar se você só somasse a massa das coisas visíveis. Então, esse é o terceiro jeito de calcular a massa de aglomerados de galáxias. Deixa eu pular essa parte que não vai dar tempo. Bom, então só para fazer um comentário aqui, então, qual que é essa situação na qual a gente se encontra, né? Ou seja, será que isso existe, né? Será que dá para levar a sério a existência de matéria escura? Aí uma coisa que dá um pouco de confiança para os astrônomos é o seguinte, né? Podia ter erros nessas coisas? Provavelmente. Então tudo na ciência, quando está sendo descoberto, tem coisas, tem becos sem saída, tem experimentos errados, tem coisas que você pensou que na verdade não era bem aquilo.
Mas está chegando num nível onde, sabe, você percebeu que tem várias, eu não falei todas, mas tem várias fontes de informação que são completamente independentes entre si. Ou seja, a deformação da luz na relatividade geral não tem nada a ver com órbitas de estrelas em uma galáxia, que também não tem nada a ver com medições de temperatura do gás, etc. Então, ou seja, todas essas fontes de informação, né, em galáxias tem uma, em aglomerados acabei de falar 3, tem várias em cosmologia, que eu não vou entrar no detalhe hoje, mas o ponto é assim, então você tem 7 jeitos diferentes de calcular uma coisa, e todos dão o mesmo resultado, aí começa a ficar difícil você achar que, entendeu, que você cometeu vários erros independentes entre si, que conspiraram para dar o mesmo número errado várias vezes, né, que são de várias fontes diferentes, né? Então a gente começa a ganhar um pouco de confiança de que talvez tenha que existir mesmo essa massa escura, né? Bom, aí só um comentário rápido aqui, né? Então, quer dizer, então, ou seja, isso aqui não foi, essas coisas vêm sendo testadas, né? Faz algumas décadas já, então você podia parar e falar, pera, mas será que essa massa invisível, né? Tudo bem, não é estrela, mas não podia ser gás, entendeu? Entre as estrelas? É verdade, tem gás entre as estrelas, mas não pode ser a matéria escura, não pode ser simplesmente gás, porque ia precisar de uma massa imensa de gás, e se tivesse tanto gás entre as estrelas, a gente consegue detectar o gás, né? O gás emite radiação eletromagnética, né? Ele tem uma temperatura, emite no infravermelho, ele absorve a luz visível das estrelas, então se tivesse quantidades estupendas de gás, a gente já teria detectado pelas formas normais de detectar gás que a gente já conhece, que funcionam. Aí outra pergunta, às vezes, então, matéria escura, será que podia ser antimatéria? Aí não, porque se estivesse cheio de matéria e antimatéria por aí, elas se aniquilariam e estariam emitindo imensas quantidades de radiação gama, etc., que não é observado. Aí podia ser buracos negros? Aí também não, porque pelo seguinte motivo, né? Ia precisar de uma quantidade tão imensa de buracos negros, tudo bem que cada um deles é pequenininho, mas ia precisar de tantos buracos negros que ao passar na frente da luz das estrelas, eles iam estatisticamente provocar aquele efeito de lentes gravitacionais no background do brilho das estrelas, e isso foi testado cuidadosamente e não tem. Então isso também já foi mais ou menos excluído. Podia ser asteroides e poeira em geral? De novo, também não, porque precisar de uma massa de asteroides tão exagerada, ou grãos de poeira que seja, que estaria emitindo imensa quantidade de radiação no infravermelho e a gente já teria detectado e aí também não é observado. E não é átomos em geral, porque átomos, quer dizer, então o que a gente conclui sobre a matéria escura é que ela só interage gravitacionalmente, ou seja, então ela não provavelmente não é feita de átomos, porque átomos, né, então não é só que a matéria escura não emite luz, é que ela não emite e não absorve, né? Então átomos, né, gás, qualquer coisa, emite luz e absorve, né, ou seja, interage, né, eletromagneticamente. E tudo indica que a matéria escura não interage eletromagneticamente pelo jeito, porque se interagisse estaria emitindo e absorvendo luz que a gente já teria sido capaz de medir, né? Aí, bom, então, matéria escura não é nenhuma dessas coisas, mas o que é, então? Aí, bom, a resposta já falei para vocês, ninguém sabe, infelizmente, estamos trabalhando nisso. Mas, ou seja, então, quer dizer, então, percebe como é que a situação na qual a gente se encontra é assim, a gente suspeita fortemente que tem que ter matéria escura, a gente meio que entende mais ou menos quais são os efeitos da matéria escura, né, na gravitação, mas ninguém sabe de que substância ela é feita. Então a gente consegue calcular como que a presença da matéria escura afeta o movimento das estrelas e das galáxias, etc. Mas de que substância ela é composta, aí ninguém sabe. Então tem tentativas de experimento de detecção, etc. hoje em dia, mas não tem nenhum resultado conclusivo por enquanto. E a última coisa, só para acabar rapidamente com uma lição talvez instrutiva da história da astronomia, é que não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que dinâmica orbital discrepante levanta questões sobre se tem objetos escuros ou se a teoria da gravidade está errada. Então, os dois exemplos interessantes de citar aqui, vocês sabem, são a descoberta de Netuno, né? Então, vocês sabem que Netuno foi calculado, teoricamente, antes de ser observado, né, por causa das perturbações que ele provocava na órbita de Urano, né. Então, Netuno não era conhecido, a órbita de Urano tinha perturbações que não podiam ser explicadas no contexto da mecânica newtoniana, aí a questão seria, bom, será que a mecânica newtoniana está errada ou
tem uma massa escura ainda não observada e que uma vez que você supõe que existe essa massa que ainda não foi observada, no caso era Netuno, e aplica as contas da teoria da gravidade, que era newtoniana, aí as coisas dão certo. Então essa foi a solução, no caso de Urano e Netuno. Você olha para a órbita de Netuno, que estava errada, e fala, não, a teoria está correta, a gravitação é isso mesmo. É que você esqueceu de levar em conta a presença dessa massa escura que não tinha sido observada ainda, que é Netuno. Aí uma vez que você inclui Netuno, mantém a gravitação newtoniana, aí tudo dá certo. Então esse foi um caso. Aí o outro caso é a órbita de Mercúrio, também estava errada, né? Então tem o problema lá da precessão do periélio de Mercúrio. O sintoma é o mesmo, percebe? É uma dinâmica orbital discrepante. Então a órbita de Mercúrio observada e calculada teoricamente estava dando coisas diferentes. Então a observação não batia com a teoria. Aí de novo a pergunta é, será que tem algum planeta mais perto do Sol que Mercúrio, que uma vez que você inclui a massa desse planeta na conta, aí a órbita de Mercúrio funciona? Aí não, aí nesse caso não deu certo. Então, como vocês sabem, a resposta é que a teoria de gravidade estava errada, né? Então a relatividade geral não foi feita para isso, mas só com o advento da relatividade geral é que a gente conseguiu entender a órbita de Mercúrio. Então percebeu o dilema, né? Então teve as duas situações, o sintoma é do mesmo, é de uma órbita errada. Aí você fala, não, mantém a teoria de gravidade e supõe a presença de uma coisa escura, ou fala, não tem nenhuma corpo escuro indetectado, é que a teoria da gravidade está errada. Aí a questão é, será que a relatividade geral está errada? Bom, tudo indica que não, por enquanto. Então, o que eu estou dizendo é que a maior parte dos astrônomos suspeita fortemente que a teoria da relatividade geral está correta, até onde a gente sabe, ninguém conseguiu até hoje encontrar nenhum motivo para suspeitar que tem alguma coisa errada com a relatividade geral, então está parecendo que vai ser a outra escolha. Então você mantém a relatividade geral e supõe a presença de uma coisa escura. Mas isso é uma questão em aberto, né? Então o que vai acontecer nos próximos anos a gente não tem bem certeza. Bom, só para terminar, então, deixa eu deixar aqui uma rápida propaganda, né? Então, na UTFPR, no campus de Curitiba, a gente tem lá o PPGFA, que é o Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, que tem tem lá professores orientando alunos de mestrado nessas 4 linhas de pesquisa, incluindo astrofísica e cosmologia. É sempre que eu menciono essa coisa, né, convém fazer aquela ressalva, né? Às vezes as pessoas acham que a profissão do astrônomo consiste, né, olhar para o céu, né? Eu falo, como o universo é infinito e tal. Só para lembrar que assim, na prática, né, a prática cotidiana da pesquisa científica, tanto na astronomia quanto na maior parte das áreas da física, consiste em escrever código, né? Então fazer análises e gráficos, etc. Tá certo que a minha área de pesquisa é um pouco mais computacional, tem outras que são mais observacionais, mas na verdade hoje em dia todas as áreas de pesquisa na astronomia, ou seja, não importa se os dados vieram de telescópios ou de supercomputadores, né, o trabalho na prática da pesquisa científica, a análise de dados é meio similar, na verdade, né? Enfim. E, por último, só deixar aqui umas dicas de referência, se alguém quiser ler mais sobre esses assuntos. Então, tem 3 boas referências aqui, em ordem crescente de dificuldade. Então, tem essa apostila do IAG chamada O Céu que Nos Envolve, que é muito bacana. Tem todos os assuntos lá da astronomia num nível introdutório, então, sei lá, para alunos de começo da graduação, de qualquer curso. Então, tem lá um capítulo sobre cada coisa dessas áreas que eu falei para vocês, né? Desde o sistema solar, estrelas, exoplanetas, etc., até galáxias e cosmologia. Aí, num nível também introdutório, só que mais abrangente, talvez, tem esse livro do Chason que chama Astronomy Today, que é um desses livrões de 1000 páginas que tem tudo, sabe? Mas você pode ir lá e ler um capítulo só sobre estrelas ou só sobre galáxias e tal. Então, ele não é matematicamente avançado, também é mais ou menos introdutório e é bastante completo, tem todos os assuntos da astronomia. E por último, num nível aqui, se alguém tiver interessado mais de, sei lá, de graduação avançado ou começo da pós-graduação, tem esse livro muito bom do Schneider chamado Extragalactic Astronomy and Cosmology, que é o que a gente usa nas disciplinas da pós, mas esse não é sobre a astronomia inteira, é especificamente sobre, né, galáxias e cosmologia, que é essa área. Bom, acho que eu vou parar por aqui. Obrigado pela atenção.